Olá, amigos. Estamos aqui em mais um programa Vira-Lata do CAI. Eu sou a Paola Mello, minha colega Daiane Flores. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que é bem grave, né? Uma doença que ela é bem contagiosa, bem conhecida aí por todos, né? E uma doença dificilmente de ser combatida, digamos assim, né? Mas tem como ser prevenida, que é a parvovirose canina, conhecida como parvo, né? Que é o parvovírus. Ela é uma doença que atinge hoje geralmente os animais jovens, né? Claro, os adultos também contraem, mas é mais animais jovens, né? Os filhotes, porque os adultos eles criam uma imunidade maior, né? Conforme, né? A vida, assim, vão crescendo, acabam adquirindo. Já o filhote ainda não tem essa imunidade, né? O parvovírus ela é transmitida pelo contato com matérias fecais, né? Então solos infectados sempre com materiais fecais mesmo, né? Então, o animal que passou por um lugar infectado com fezes, né, vai ter o contato com o vírus e provavelmente vai adquirir ele, né? A parvovirose, ela é muito conhecida porque ela tem uma taxa de mortalidade muito grande. 80% dos animais acabam morrendo em contato com esse vírus, né? É um vírus bem forte. Ele é um vírus que atinge, ela destrói células intestinais e essas células intestinais acabam passando bactérias do intestino para o sangue e o vírus está na corrente sanguínea. Então, somente com antibióticos, né, para poder tratar. Procurar um veterinário, não fazer nada caseiro. Isso é uma doença muito grave, uma doença que tem que ser procurada um médico veterinário, né? Então não é qualquer tipo de antibiótico que tem em casa que vai resolver, porque tem que ser um antibiótico específico, porque ela é uma doença muito agressiva, ela agride o intestino. E o que acontece com o animal que tem o contato? Ele fica depressivo, sonolento, sem apetite. Ele perde totalmente o apetite. Então, o animal que perde o apetite já tem tem um problema aí, né? Porque o animal que tem saúde, que não tem doença, ele come bem. Daí, o que acontece? Depois de 1 ou 2 dias de contato com essa doença, ele acaba tendo vômito, diarreia. Essa diarreia dele é uma diarreia muito fétida, ela é uma diarreia com sangue, começa a vir com sangue. Então, logo já no primeiro, segundo dia, ele tem febre bem alta, febre em torno de 41 graus, né? A febre é alta do animal. Então, o animal vai se abater, tu vai notar no primeiro dia já que ele tiver com o vírus se manifestando, que ele vai ficar apático, vai ficar sonolento, né? Um pouco a pessoa já vai saber porque não vacinou, né? Não preveniu. Então, assim, é uma doença hoje que a gente tem um grande problema com ela, porque muitos animais acabam vindo resgatados com essa doença, né? Uma doença que, além de ser cara o tratamento e a prevenção ser barata, porque a prevenção dela é barata, o tratamento dela é caro, né? Então, às vezes a gente vê muitos donos deixando os animaizinhos morrerem porque não querem tratar. Porque o que acontece? O animal com essa doença, ele acaba perdendo todos os líquidos e proteínas do organismo. Então, a única maneira dele se reabilitar é indo pro fluido, que o fluido é o soro. Ele tem que ter o soro, até porque devido ao vômito muito intenso, né? É uma desidratação. Ele desidrata grave. muito rapidamente. Então, um filhote, um dia com vômito de diarreia já é praticamente a morte dele, né? Então, o animal tem que ter intravenoso, o tratamento tem que ser intravenoso, porque o animal não vai tomar comprimidos e nem vai aceitar comprimido via oral, porque do vômito ele vai expelir para fora esse comprimido, então não vai adiantar. Tem que ser intravenoso, tem que ser com soro, ou seja, o animal tem que ficar internado numa clínica veterinária, porque não tem como uma pessoa que não tem conhecimento administrar o soro em casa. Então, o animal que tem essa doença, ele tem que ser internado, tem que ficar em uma clínica veterinária para poder ter o tratamento correto, né? É uma doença que, se não tiver o tratamento em questão de um dia, não é nem dias, tá? Ela é uma doença que às vezes mata o animal de 48 a 72 horas. Com certeza. 48 horas, 72 horas às vezes é fatal. O animal já tá, às vezes ela pega com o animal já debilitado, né? Filhote que vem debilitado 24 horas, que se a não mãe tiver às vezes atendimento. a mãe já não estava. Porque a mãe ela pode passar a doença pelo leite materno. Se a mãe tem a doença, se ela tem o feto, ela às vezes passa na barriga e também passa pelo leite. Então, o animal, a fêmea, se você tem sua fêmea e deixou ela pegar a cria, ela tem que ter sido vacinada, porque se ela tiver contato com o vírus na gestação, ela vai passar para o feto. Então, ali ele já vai nascer debilitado e provavelmente vai virar óbito, né? Então, a gente pede o que se faz para prevenir essa doença?
principalmente a vacinação. Sim. Tá, a vacinação, ela importada, importantíssimo, tem que ser importada, porque a vacina nacional, ela não tem comprovação de que ela é eficaz. Então, assim, ó... Muitas vezes tu tá vacinando, gastando e poderia gastar um pouco mais e pegar uma ela coisa é um mais pouco mais eficiente. cara, mas ela é uma vacina ética. E tem uma né? eficiência muito maior. Ela é uma vacina ética, então, assim, a vacinação, a pessoa acha, eu não vou vacinar. Se uma criança é vacinada quando nasce, porque tem exigência, um filhote também tem que ser vacinado. Então, um filhote, o que nós recomendamos? Nós, de maneira de dizer, os veterinários, né? Porque isso que nós estamos falando hoje aqui são dados feitos com médicos veterinários formados. Não foi nem eu nem a Daiane que inventamos e criamos, né? Isso são coisas que o veterinário nos passam, especialistas formados, né? Então, o que acontece com o animal, um filhote? O filhote, ele já é sensível por ser um filhote, né? Então, se a fêmea ela é vacinada, ela até alguns dias, eu não sei dizer precisamente quantos dias, ela acaba passando a imunidade pelo leite. Então, até alguns dias de vida, o animal está imunizado pela fêmea vacinada em dia, acaba sendo imunizado. Provavelmente até os 40... 30 dias, acredito. Porque depois já começa... depois o que acontece? Cresce e... O animal para de mamar na fêmea, né? A fêmea não aceita mais, então, enfim. Eu acredito que nem seja 30 dias, seja menos ainda. Mas uma fêmea saudável vacinada corretamente. O parvovírus, ele atinge muitos filhotes. Então, a gente indica como é que é feita a vacinação dos filhotes. 45 dias seria administrada a primeira dose no filhote e seria feito 3 doses. Né, 45 dias, depois mínimo de 21 a 21 dias. Mínimo, máximo 30 dias após a primeira dose. Então, mínimo 21 dias, máximo 30 dias da primeira dose é indicado fazer a repetição. Por que tem que ser feita a repetição? Tem que ser... A vacina é o próprio vírus, né, inalar... É o próprio vírus vivo que é colocado no organismo do animal, para ele criar anticorpos, imunidade para combater esse vírus. Então, o animal tem que ter 3 doses. Se o animal não tem 3 doses, ele não vai estar totalmente imune. Com a primeira, é praticamente... eu não sei dizer precisamente, né? Mas pelo que eu escuto, que a primeira dose ela faz efeito, claro, mas que o animal não tem imunidade nenhuma. Se não tomar as outras, não vai ter tem a doença. Uma só não quer dizer. Então, na segunda, já cria uma maior imunidade, na terceira ele está totalmente imune. Então, a vacina tem 98% de eficácia, tá? A vacina, então, ela não é 100%, mas 98%, que é um número muito bom e muito grande, né? Então, o que acontece? O animal tem que ser vacinado nos 3 primeiros meses, digamos assim, de vida, para totalmente estar imunizado. Daí sim ele pode ter contato com o mundo externo. Então, seja um animal, um filhote, se você adotou, ou de repente até comprou, que a gente sabe que tem muitas pessoas que compram. Sim. Então, o animal não pode fazer passeios. Também tem que ter os mesmos cuidados. Até mais, né? Porque um cachorro de raça tem muito mais sensibilidade. O animal de raça, até uma dica para vocês, o animal de raça ele tem mais chance de contrair a doença do que o animal sem raça definida. Então, o animal de raça ele é mais sensível para essa doença. Então, se o animal não tiver as 3 doses, não leve ele para passear, ter contato com outros cães, porque a gente não sabe se os outros cães da rua não estão infectados, porque às vezes ele fica no organismo de 4 a 14 dias para poder se manifestar. Então, se tu vê um animal, acha que ele está saudável, já pode estar com o vírus incubado, e só vai demorar um pouquinho para aparecer. Então, a gente pede, adotou um filhotinho, faça a vacina. Nas feirinhas a gente indica. A vacina é importada, ela é um pouquinho mais cara, mas ela é ética e ela vai prevenir o teu animalzinho de tu ter um gasto e principalmente de perder ele, porque tu acaba criando um amor, né? Porque quem adota, acredita que tem que criar um amor pelo bichinho, né? Porque ele vai fazer parte da tua família. Sim. Então, vacina ele. Então, a importância da vacina é essa. O parvovírus é uma doença com a mortalidade muito alta, como nós falamos, 80%. Então, se ela não tiver vacinação em dia corretamente, né, o animal ele pode se infectar. Outra coisa importante, higiene. A higienização do ambiente. Um animal que teve o contato com o vírus, tá? Ele vai fazer fezes no pátio, ele vai infestar o pátio. Então, um outro filhote, se vir a conviver nesse pátio, ele vai adquirir também. Então, o animal que ele é diagnosticado com o parvovírus, ele tem que ser internado e tem que ser isolado do ambiente, tá? Então, assim, não adianta tratar em casa um animal com parvovírus, porque o animal não vai na realidade, se salvar. Doença, né?
Não vai se salvar, ele vai continuar, o animal contato ele vai passar para os outros. Então, e tem que ser feito numa clínica veterinária. Tem pessoas que tentam resolver em casa, mas essa doença não tem solução em casa. Ela é uma doença muito grave, atinge muitos animais estão morrendo com ela. Então, tem que ter a vacinação, que são as 3 doses do filhote, e depois anualmente, não é só as 3 primeiras doses, os 3 primeiros meses. Todo ano é repetida uma dose para o parvovírus, né? Fora outras vacinas que são recomendadas para outras doenças. Mas da parvovirose é uma vacina anual, né? Então é isso que a gente recomenda, que pelo menos tem que ter esse cuidado. Se o animal apresentou isso, tem outros animais, eles não estão vacinados, isola ele. O ideal é internar numa clínica veterinária, porque tem que ser feito tratamento intravenoso, que é feito pelo soro, a medicação é pelo soro, porque uma medicação via oral não vai resultar, porque o animal vai acabar vomitando, porque essa doença causa muito vômito e diarreia. Então, se o animalzinho apresentar primeiramente, ficar apático, sem apetite, com depressão, tristeza, ele não quer dizer que seja essa doença, mas ele está com um sintoma que possa ser. Então, procure seu médico veterinário, leva ele para uma consulta, para tratamentos, que se ele for inicialmente, nas primeiras 24 horas, a chance de solucionar, dele se salvar, são muito grandes. Agora, depois que o animal passar a ter o vômito e a diarreia com sangue, daí já complica, porque já está com a parte intestinal toda afetada. Então, essa é a nossa dica de hoje. Vamos vacinar. A parvovirose é uma doença muito grave. Ela tem uma morte. Está por aí. Então, muitos cães estão infectados. Então, a gente tem que vacinar. Obrigada. Tchau.